Boa noite a todos, boa noite a todos que estão em casa. Hoje é dia 5 de julho de 2021, estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo. O nosso horário de atendimento é todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas. A palestra de hoje vai ser ministrada pela Vanice e é Perdoem os Seus Pais. Eu vou ler aqui um trecho do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é dia a dia com Chico Xavier e Emmanuel. O mundo é um palco imenso de provas e tribulações, funcionando à maneira de escola, em que se nos apresentam vários tipos de educação e aprimoramento. Mas, nesta área imensa de lutas, podemos perfeitamente criar nos recessos da alma a fé e a serenidade, a coragem e a fortaleza que podem garantir a paz e a segurança dentro de ti. Então, vamos agora fazer uma oração para podermos iniciar a nossa tarefa de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, passo a palavra agora a Vanice. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet. É muito bom podermos estar juntos mais uma vez, unidos no ideal de buscar a luz. A luz para a nossa mente e o alimento para o nosso espírito. E essa é uma busca primordial na nossa vida, porque todos nós somos essencialmente espíritos. Então não é possível que nós vivamos, somente da parte material, que é importantíssima, a parte material, que é a nossa vida aqui material, nosso trabalho, nossa família, as coisas que nós gostamos de fazer, é extremamente importante, São essas vivências que nos trazem o aprimoramento do espírito, Mas o mais importante é o espírito. Então, através das vivências materiais, nós adquirimos mais conhecimento, experiências que nos aprimoram. E o que estamos fazendo aqui é extremamente importante, buscando o alimento para a nossa essência, para buscarmos a nossa melhora dia a dia, Então, hoje a gente vai falar de um capítulo do livro Médico Jesus, que a gente tanto fala aqui, Nós gostamos muito desse livro, Médico Jesus. É um livro de cabeceira. Eu, às vezes, utilizo até para fazer o Evangelho no Lar, porque ele traz, assim, um conhecimento maravilhoso de uma forma muito simples, Fácil da gente entender. Então, hoje a gente vai falar do capítulo Perdoe aos Seus Pais. É um assunto extremamente importante, E ao decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai entender o porquê que é tão importante perdoarmos os nossos pais. No Evangelho, capítulo 14, tem também esse capítulo é totalmente destinado também ao entendimento que nós devemos ter no relacionamento com os nossos pais. O capítulo 14 tem o título Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, Jesus já nos ensinava, o caminho do nosso sucesso,
do sucesso da nossa encarnação, que é honrar pai e mãe. Inclusive, é um mandamento, né? Entre os 10 mandamentos está lá, honrai seu pai e sua mãe. E aqui nesse capítulo, né, só para introduzir, antes da gente falar do livro Médico Jesus, ele traz assim alguns temas. Então, para introduzir aqui no perdão que nós devemos ter com os nossos pais, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Então, ele fala aqui sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O que significa isso? Nós temos uma família no mundo espiritual e temos uma família no mundo material? Será que é assim? Será que a família do mundo espiritual vai vir junto com a gente no mundo material? Como será que é, né? Tem um texto aqui do lindo Santo Agostinho que eu adoro, né? Que ele é muito querido, amoroso nas suas palavras. E esse texto aqui é maravilhoso, que ele explica todo o processo, como que funciona, né? Como eu falei, nós somos seres essencialmente espirituais, né? A doutrina nos mostra isso. Através do estudo a gente vai entendendo que nós não somos seres do planeta Terra, nós somos seres espirituais. Existe uma dimensão de onde nós viemos, né? É de lá que nós viemos, para lá que nós retornamos. Então, nós estamos aqui estagiando, e assim como alunos na escola, né? Cada ano o aluno está lá, durante um ano letivo, ele tem todo um processo, né? Todo um currículo ali de aprendizado, de coisas que ele vai aprender durante aquele ano. Quando termina o ano, o que acontece se ele não aprendeu? Ele faz uma avaliação, né? Uma prova final. E se ele não absorveu os ensinamentos ali daquele ano, no ano seguinte ele vai repetir aquele mesmo ano. E o que acontece conosco? A mesma coisa, né? Nós estamos lá no mundo espiritual, viemos de lá e entramos aqui no planeta Terra, né? Encarnamos no planeta Terra. Então, durante toda uma vida, durante toda uma encarnação, é como se fosse um ano que nós estivéssemos cursando. Nós planejamos lá, né, junto com a espiritualidade, nós planejamos tudo aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós estamos prontos para aprender. Uma criança de 7 anos, de 6 anos agora, né, ela está pronta para ser alfabetizada. Então, durante todo o primeiro ano, ela vai fazer exercícios, experiências para ela ser alfabetizada. E com a gente é a mesma coisa. Nós temos ali o nosso momento evolutivo, estamos prontos para alguns aprendizados. Então, nós vamos fazer uma programação, colocando ali tudo aquilo que a gente, né, se determina a cumprir, a aprender durante uma vida inteira. Chega no fim da nossa vida, quando nós desencarnamos, nós chegamos lá na nossa casa, na nossa pátria, né, espiritual, nós vamos fazer uma avaliação. Será que nós atingimos todos os objetivos? Será que absorvemos todo o aprendizado que nós já estávamos prontos para absorver? E aí, a depender da resposta, nós vamos voltar, né? Nós vamos voltar e fazer novamente tudo aquilo que nós não aprendemos. Ou se nós aprendemos, nós vamos nos preparar durante um tempo para voltarmos, né? Porque é uma ida e vinda. Então, se nós já aprendemos, vamos nos preparar e voltar para novos aprendizados, para uma nova vida, um novo ano, né? Para subirmos alguns degraus. Enquanto nós estamos lá no mundo espiritual, a gente tem a convivência de outras pessoas, né? De outros espíritos, que são a nossa família espiritual. Mas lá no mundo espiritual, nós nos desfazemos dos papéis que nós temos aqui na Terra, né? Lá todos somos irmãos.
Então, não tem o pai e a mãe. Claro, tem o pai da última encarnação, tem a mãe da última encarnação, mas lá não tem mais a necessidade. Quanto mais nós vamos nos desprendendo da matéria, nós vamos tendo esse entendimento e não temos mais a necessidade desses papéis. Os nossos pais de outras vidas, por exemplo, irmãos, tios, avós, né? Todos esses papéis, eles passam a ser os nossos irmãos ali, nossos amigos, pessoas com quem nós vamos conviver ali no mundo espiritual, com quem nós temos afinidades, nós temos gostos parecidos, nós temos pensamentos parecidos, né? Nós temos simpatia um pelo outro. Então nós formamos uma grande família. Enquanto nós nos preparamos lá e fazemos a nossa programação encarnatória para o próximo ano, nós também vamos, como que eu posso dizer? Né? Nós vamos fazendo a programação e algumas dessas pessoas vão sendo incluídas na nossa encarnação, né? Nós vamos fazendo preparação para encarnar juntos, porque eu tenho os meus aprendizados, o outro tem os aprendizados dele, mas nós podemos conviver juntos aqui durante uma encarnação, né? Então, dependendo da nossa afinidade, dependendo dos aprendizados que nós temos, nós nos programamos para nascer na mesma família. Então, assim nós vamos formando a nossa família corporal aqui na matéria, né? Que são os nossos amigos, né? As pessoas com quem nós temos simpatia no mundo espiritual. Então, nós escolhemos muitas vezes o nosso pai, escolhemos a nossa mãe, claro, né? Que eles têm que aceitar, né? Ele aceita ser meu pai, aceita ser meu irmão, e assim vai. Nós vamos formando a nossa família aqui. E também é assim, não existem só as simpatias, né? Tem aquela pessoa que é a ovelha negra da família, né? Aquela pessoa que não se encaixa, aquela pessoa com quem, por mais que a gente tente, a gente não consegue ter simpatia pela pessoa, né? Muitas vezes é o pai, a mãe, um irmão, né? E a gente vê muito isso, né? Às vezes a criança, ela tem desde pequenininha, assim, uma certa aversão a alguém, né? Às vezes pode ser até a mãe, pode ser com o pai. Nós vemos filhos que se dão mais com o pai, filhos que se dão mais com a mãe. São as afinidades. Algumas pessoas, elas são colocadas nessas famílias porque elas têm mais necessidade de alguns aprendizados, né? Às vezes não são pessoas tão simpáticas, mas nós temos condições de dar a mão para essa pessoa. A espiritualidade define, você já tem um certo entendimento, então você pode auxiliar essa pessoa, ela vai nascer na sua família, como seu filho, né? Às vezes um filho que é muito desregrado, né? Então ele é colocado ali porque nós temos condições, né? Deus, a espiritualidade entende que nós temos condições de auxiliar aquele espírito. Então ele é colocado ali. Toda família tem, né, gente? A gente sabe disso, né? Tem aquelas pessoas que se dão melhor, aquelas pessoas que são meio fora ali do padrão da família, né? Então todas as famílias têm. Então aqui Santo Agostinho explica isso. E é importante a gente saber, né? Como que se dá a formação, né, da família corporal. Quando nós desencarnamos, o que acontece? Esses papéis que nós assumimos aqui, aos poucos, eles não vão tendo tanta importância do lado de lá, né? Porque qual é o grande objetivo da nossa evolução? É nós termos a humanidade como nossa família, né? Nós somos colocados para viver aqui em família porque é um pequeno núcleo para se apoiar. Mas conforme nós vamos encarnando, desencarnando, nós não temos sempre o mesmo pai, nós não temos sempre a mesma mãe. A cada aprendizado, nós vamos tendo pessoas diferentes no nosso convívio. E é isso que nos enriquece, né? Se eu tiver sempre o mesmo pai e a mesma mãe,
eu vou ter sempre os mesmos aprendizados, né? Então, a cada vida, nós vamos nos relacionando com pessoas diferentes, com espíritos diferentes, né? Nós vamos nos colocando em papéis diferentes. Outra coisa que Santo Agostinho fala aqui também, né? Como a vida ela é perfeita, porque todos nós somos filhos, não dá para fugir disso, né? Todo mundo nasce de um pai e de uma mãe, então nós nascemos na condição de filhos. Mas ao longo da nossa existência, da nossa encarnação, nós vamos assumindo outros papéis, né? Primeiro somos filhos, depois nos tornamos pais, né? Depois nos tornamos avós. E isso é muito enriquecedor para o nosso espírito, porque a cada momento nós estamos desempenhando um papel diferente, e a cada papel que nós desempenhamos, nós temos um olhar diferente para a vida. Cada momento da nossa vida é um novo aprendizado, é um novo ciclo, né? Isso é muito enriquecedor para o nosso espírito. Bom, aí eu recomendo a vocês que leiam o capítulo 14 do Evangelho, né? Principalmente essa parte de Santo Agostinho, que é maravilhoso. Então vamos a entrar aqui no nosso livrinho, O Médico Jesus, que é o grande tema Perdoe os seus pais. Por quê, né? Será que todos nós tem alguém, né? Pensa aí, né? Não precisa levantar o dedinho, não. Será que tem alguém aqui, aí em casa, que não tem nenhum problema com pai e mãe? Que tudo foi maravilhoso na vida desde criança? Né? Aqui ele vai falar pra gente sobre isso. Então ele começa aqui com uma afirmativa de Osho, ó. Se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limites, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Então aqui ele já dá uma deixa, né? Se nós não conseguimos ter gratidão pelos nossos pais, nós não temos amor próprio. Nós não praticamos o auto-amor. Porque quando nós realmente nos amamos, da onde que nós viemos? Da onde que nós surgimos? Dos nossos pais. Nós somos metade papai, metade mamãe. Então aí começam os nossos problemas, né? Metade papai, metade mamãe, então eu não posso negar nem papai e nem posso negar mamãe. Se mamãe e papai se separaram, eu fiquei do lado de quem? Né? Vamos pensar. Sob o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Então, quando nós temos uma enfermidade, e todos nós temos, né? Ninguém está livre, nem que seja uma gripe, uma dor de cabeça, um negócio lá no estômago, um aperto no estômago, uma febre. Todos nós temos uma manifestação no nosso corpo físico. Nós temos um corpo somático. Todas as nossas emoções, elas interferem diretamente no nosso corpo. Né? Todas as manifestações de enfermidade do nosso corpo são consequências das nossas emoções. E o que ele diz aqui? Que todas as enfermidades, seja qual for a emoção, às vezes é uma tristeza, né? Às vezes é uma raiva. Quando esse sentimento é alimentado por muito tempo, nós adoecemos. E seja qual for o sentimento que nos trouxe a enfermidade, ele vai culminar na falta de perdão. Porque da onde que vêm as nossas emoções, geralmente? Dos nossos relacionamentos.
né? Relacionamentos felizes, maravilhosos, só nos trazem alegria. Quem consegue ser feliz o tempo todo? Não é verdade? Então, todos os nossos relacionamentos, eles acarretam emoções que nem sempre são agradáveis. Quase que todos os dias, nós precisamos estar no processo de perdão. Quem consegue sorrir o tempo todo para você todos os dias? Nem a sua mãe, fala a verdade. Nem a sua mãe consegue sorrir para você todos os dias. E nem você consegue sorrir todos os dias para sua mãe. Porque cada um de nós somos únicos. Cada um tem a sua forma de ver a vida. Cada um traz as suas crenças. Cada um tem um tipo de pensamento, um padrão de pensamento. Então o outro que está do meu lado, que convive comigo todos os dias ou não, ele não pensa igual a mim o tempo todo. Então nós temos atrito, de alguma forma nós temos atrito. E quem consegue perdoar o tempo todo? É muito difícil, né? Então aqui o que ele está falando nesse comecinho aqui, que todas as enfermidades vêm da falta de perdão, porque nós não conseguimos perdoar as pessoas o tempo todo. Depois de um tempo de reflexão, que a gente já está com aquela dor de cabeça que não passa, a gente fala assim, acho que tem alguma coisa errada, né? Com quem é o meu problema? Aí você vai fazer aquela reflexão, mas isso demora muito tempo. Né? Às vezes a gente precisa ir no psicólogo, às vezes a gente precisa ir no centro, fazer uma consulta, para conseguir enxergar onde está o nosso problema, com quem está o nosso problema. Né? Então o perdão, acredito que seja um processo que deve ser diário na nossa vida. Né? O orai e vigiai, o tempo todo nós temos que vigiar. Né? O que nós estamos sentindo, por isso que a gente fala do autoconhecimento. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais rapidamente nós vamos detectar os sintomas, as emoções, as consequências, né? É provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas às quais você mais esteja necessitando perdoar. É provável, né? Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível, recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente, ferimos e somos feridos o tempo todo. Magoamos e somos magoados. Acusamos e somos acusados. O perdão dissolve essa cadeia de ressentimentos recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Então, aquilo que eu falei no começo, né? Todos nós... durante a nossa infância, desde que nós nascemos, desde que estamos no útero da nossa mãe, nós sofremos influências das emoções dos nossos pais. O tempo todo, principalmente o bebê, ele é muito sensível, ele é muito suscetível às alterações energéticas dos pais. E não porque os pais querem maltratar seus filhos. Quando ele fala aqui que toda pessoa sofre maltrato, é assim, parece um pouco pesado. Mas é verdade, porque os nossos pais não eram pessoas perfeitas quando nós éramos crianças. Né? Eu não fui perfeita quando eu tive meus filhos. Né? Faça aí o seu exame de consciência. Nós temos também os nossos medos, nós temos as nossas ansiedades. Quando a mulher fica grávida, é assim, um bombardeio de emoções na mulher, principalmente, né? Para o homem também, porque vem a responsabilidade. Então, quando o bebê está ali, na barriga da mãe logo de início,
pode existir traumas ali, dependendo das emoções, de como a mãe lida com as suas emoções, de como é o relacionamento com o pai, de qual é a situação financeira que eles estão vivendo naquele momento, se são casados, se não são casados, né? Tem muita coisa envolvida quando a mulher fica grávida. Então, a partir deste momento, a criança já começa a receber as informações. Por isso que ele fala que é maus tratos. Às vezes, a mãe nega o filho de imediato, às vezes ela nega para o resto da vida, né? E nós absorvemos todas essas emoções, né? Porque nós sentimos as nossas emoções, e isso mexe com o nosso sistema energético, que vai influenciar o outro, que vai influenciar o filho, que está diretamente ligado aos pais, né? Igual eu falei, o filho é metade papai, metade mamãe, e ele recebe toda a influência dos pais. Até os 7 anos, ele está muito ligado ainda à mãe, então ele recebe imediatamente a carga emocional da mãe. E dos 7 aos 14, ele está diretamente ligado ao pai, né? Porque é um outro momento. Então ele fica mais ligado ao pai, ele recebe mais a influência do pai, né? Aí o que dizer, como eu disse, de uma criança fruto de uma união que não aconteceu, né? Quantas mães ficam sozinhas com os seus filhos? Quantos pais também, né? Mas a maioria é a mãe que fica. A criança sofre a influência de tudo isso. Nós, quando nós estamos adultos, nós somos o resultado de toda essa vivência. O que vai nos trazer a enfermidade é como nós lidamos com tudo isso, com toda essa carga emocional. Aí, quando a gente vai para a terapia, a gente vai porque a gente está com muita raiva do nosso pai, porque abandonou a mãe, porque batia na mãe, ou porque era um pai ausente, que não ligava para o filho, né? Ou tudo isso também com relação à mãe. Às vezes a mãe trabalha fora, não tem muito tempo para o filho, né? E a gente aí vai para terapia quando a gente fica adulto, né? Por que não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Por que não perdoamos é que vivemos tão doentes. Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais, veja-os como pessoas iguais a você, e assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. É muito importante nós conhecermos a história dos nossos pais. Investigar mesmo, perguntar, né? Se possível, se eles estão vivos, ou através da sua história, de pessoas da família que possam te contar como foi a gravidez. Você vai se entender, você vai entender os seus pais, né? Quais eram as dificuldades que eles passavam naquele momento, e todos nós temos dificuldades. Então é importante conhecermos a história deles, e no fim, não tem outra saída, é perdoar. Perdoar pelos momentos que eles estavam vivendo, da forma como eles lidaram com os acontecimentos, com as emoções. Talvez naquele período eles não tinham psicólogos, não tinha palestra pela internet, não tinha tanto conhecimento, eles não tinham onde buscar. Os pais, né, de antigamente não tinham nem o apoio dos seus próprios pais. Então, eles também são resultado de uma educação rígida, opressora. Então, é isso que nós precisamos buscar entender nos nossos pais. Porque se nós não entendermos, se nós não buscarmos isso, nós vamos transferir todos os erros deles para a nossa vida. Todos os erros que eles cometeram, nós vamos inconscientemente refletir na nossa vida esses erros. Muitas vezes, papai e mamãe se separou e eu acabei ficando com raiva do meu pai, porque a minha mãe falava mal dele, porque eu vivia com a minha mãe,
né? Não sei, por N motivos, e eu acabei ficando com raiva, acabei me afastando do meu pai, o que vai acontecer na minha vida? Talvez eu tenha problemas de relacionamento. Talvez eu não consiga valorizar a figura masculina. Entende? E isso também se dá para a mãe, né? Se eu tenho muitos problemas com a minha mãe, por exemplo, às vezes o pai é ausente, mas inconscientemente a criança, ela sabe que a mãe maltrata o pai. Se a mãe fica falando mal do pai, ela inconscientemente, o espírito dela entende que não é legal ela ficar falando do pai. Porque nós somos metade papai e metade mamãe. Nós não podemos negar isso jamais. Durante toda a nossa vida, nós vamos ser metade de cada um. Então nós não podemos, dentro de nós, anular nenhuma das partes. Porque senão nós seremos seres pela metade. Então precisamos perdoá-los. Conhecer a história deles é fundamental. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Né? Como que é uma planta? Você está lá cuidando de uma plantinha. Se ela começa a secar, ou se ela começa a apodrecer, talvez você esteja colocando muita água ali na raiz, ou talvez tenha pouca água, ou talvez não tenha nutrientes na raiz. Geralmente nós precisamos cuidar da raiz, que são os nossos pais. Então todos os problemas que nós temos hoje, principalmente de relacionamento, até mesmo problema financeiro, está relacionado da forma como nós nos relacionamos com os nossos pais. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamento com os nossos genitores. Então, todos os nossos problemas têm a raiz em nossos pais. Deus não é um ser, Deus não é um ser masculino, né? Deus é uma grande força que se divide em duas polaridades, negativa e positiva, feminino e masculino. Deus não é nem homem nem mulher, nós somos filhos de Deus. Então nós somos essas duas polaridades. Tudo em nós é dual, tudo é yin e yang, tudo é positivo e negativo. Nosso pai e nossa mãe representam na nossa vida a polaridade positiva e a polaridade negativa. Se nós negamos se nós temos raiva de uma dessas polaridades, nós neutralizamos essa polaridade na nossa vida. E como eu falei, até mesmo o dinheiro, a prosperidade financeira também tem a sua polaridade. Então, nós precisamos prestar atenção. Os nossos órgãos, segundo a medicina chinesa, cada um deles tem uma polaridade. Alguns são positiva, alguns são negativa. Alguns são yin, outros são yang. Yang é masculino, yin é feminino. Tudo está dentro de nós. Então, se nós negamos, se nós temos raiva de dos nossos genitores, os nossos órgãos vão adoecer. Porque o papai e mamãe simbolizam o yin e o yang, o positivo e o negativo em nós. Se procuramos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu de perdoar 70 vezes 7. Comece agora mesmo com seus pais. Mas não vire essa página ou feche este livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar: a quem estamos precisando perdoar? Então esse livrinho ele é mais inclinado para as enfermidades
físicas, né, de onde elas vêm e como tratá-las. Então, quando nós ficamos doentes, nós precisamos imediatamente verificar a quem nós devemos perdoar. Um homem, às vezes não é papai e mamãe, tá? A gente nem, eu sempre me dei bem com meu pai e minha mãe, amo meu pai e minha mãe, né? A gente fala assim. Só que eu tô lá com o meu marido, com problemas com meu marido, não consigo me entender com ele. Se eu perdoar meu pai, se eu buscar entendimento com meu pai, se eu buscar me harmonizar com o meu pai, que simboliza tudo que é masculino na minha vida, eu vou começar a me harmonizar com o meu marido. Então, tudo na nossa vida tem duas polaridades, negativa e positiva. E os nossos pais são a representação dessas duas polaridades. Então, é importantíssimo nós buscarmos harmonia com os nossos pais. E não é de palavra, não precisa chegar lá e pedir perdão. Se isso fizer bem, ótimo, né? Melhor. Mas é dentro de nós, é com o nosso sentimento. Buscar entendê-los, compreendê-los. Não importa o que eles fizeram, né? A primeira coisa que deve vir à nossa mente é que eles nos deram a vida. Olha a grande oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação. Quanto aprendizado nós estamos tendo, né? Faça uma reflexão de toda a sua vida, né? Quem você era há anos atrás e quem você é hoje. Quanto aprendizado, quanta vivência você já teve. E tudo isso graças aos nossos pais, né? Que aceitaram cuidar, trazer-nos a vida, cuidar de nós, para que nós chegássemos até aqui, né? Então, como já estourou meu tempo, eu convido vocês para na quinta-feira, às 8 horas, através do Facebook, do Instagram, né? Que a gente possa se encontrar e continuar, né? É um dia legal, onde a gente pode trocar, vocês podem ali fazer perguntas, fazer as suas colocações, né? Porque um ajuda o outro. Às vezes o exemplo de um ajuda o outro na compreensão do tema, né? Então convido todos vocês para quinta-feira a gente está se encontrando de novo às 8 horas, tá? Que possamos levar essa reflexão com muito amor no coração, né? Porque é um tema tão importante, né? Para acalentar o nosso coração, que são os nossos pais. Então vamos amar os nossos pais e, sobretudo, perdoá-los, porque são crianças como vocês. Não tem aquela música, né? Como que é mesmo aquela música? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer, né? Igual eu falei, a gente começa como filho e nós vamos ficando no lugar dos nossos pais, que é para sentir. Geralmente quando a gente é mãe, quando a gente é pai, aí nós começamos a olhar para os nossos pais de uma outra forma. Nós começamos a entender, porque nós sentimos na pele, né, o que eles passaram. Então que possamos levar essa reflexão com a gente durante a semana. Gratidão a todos. Boa noite a todos. Eu vou acompanhá-los nas vibrações e no nosso passe coletivo. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos nos conectando com a espiritualidade que se coloca ao nosso lado nesse momento e vamos permitindo, vamos nos entregando a esse sentimento de paz, de harmonia, que invade nosso coração. Nos sentimos agradecidos e felizes por aqui estar.
E é com esses sentimentos que vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão em situação de fragilidade nesse momento. Vamos vibrar com todo o nosso amor para todas aquelas pessoas que estão acometidas por alguma doença, que estão hospitalizadas. Vamos vibrar com todo o nosso amor para aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, sem um lar, passando frio nesse momento. Vibremos também pelos nossos irmãos que se sentem sozinhos nesse momento, que eles possam sentir a nossa vibração de amor e a presença de Jesus ao seu lado. Vamos vibrar por todos os desempregados, pelos pais de família, preocupados em pôr o alimento na mesa de casa. Que eles possam ser resilientes, fortes e esperançosos. Que essa nossa vibração acalente o coração de todos esses irmãos, que fortaleça e os encha de esperança. Agora vamos nos preparando para o nosso passe. Toda a espiritualidade amiga se encontra aqui nesse momento, num grande círculo de luz. Sentimos um calor, uma vibração gostosa que percorre toda essa sala. Nos sentimos abraçados por essa energia que vem do alto, essa energia que foi preparada para cada um de nós, especialmente para cada um de nós. Essa energia vai entrando pelo nosso coronário, pela nossa cabeça, e vai passando por todos os nossos centros de força, limpando e permitindo que essa energia flua. E assim vamos nos sentindo mais leves e fortalecidos. Mestre querido, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui nesse momento. Agradecemos pelas palavras recebidas hoje, que nos esclarece e nos instrui. Que possamos voltar aos nossos lares, fortalecidos e felizes. E assim te dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Vou acender a luz. Boa noite a todos e até quinta.
Você já apertou? Não. Concluir? É.